Bom, estamos aqui 29 de abril de 2021, precisamente às 20 horas e 7 minutos. Boa noite nesse sentido, então, boa noite agora, mas bom dia e boa tarde a todos vocês aí, quem está ouvindo e vendo esse vídeo. Nós estamos aqui juntos para uma conversa, eu, Ednilson, professor Arlindo Vilasque, professor Weber, para uma conversa em que a gente vai buscar tratar um pouco e também festejar, em certo sentido, né, 10 anos de lançamento de um livro, Economia Capixaba, a trajetória do seu desenvolvimento, elementos da economia capixaba e trajetória do seu desenvolvimento, em que nós atuamos, né, pesquisando o livro, pesquisando os temas, e daí derivou não só esse livro, mas outros artigos que derivaram dele, debates que derivaram dele, novas ideias que derivaram deste livro. A gente sabe de que esse livro também está sendo usado como bibliografia básica em alguns cursos para discutir economia do Espírito Santo. Isso é uma alegria muito, muito boa para a gente. Então, nós vamos conversar um pouco sobre como surgiu a ideia do livro, como é que foi a pesquisa, e depois também discutir o que vale dele ainda, né? O que a gente tem que aprender com o que passou, o que a gente tem que ver com novos olhares a economia capixaba. Então, eu quero abrir aqui para o professor Arlindo, professor Weber. Fique à vontade aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver nos ouvindo, mas o Weber, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pequena brincadeira a respeito da numerologia em torno desse livro. Dizem que não existe coincidência, mas o número 10 é cabalístico nesse livro. Ele, na realidade, a origem dele foi na celebração de mais ou menos 40 anos da industrialização retardatária, que nós, lá do GPDECA, promovemos por conta de os 40 anos de sistema GERES, o sistema Fundap, que foram tão importantes numa fase da industrialização retardatária capixaba. Também ali, em 2009, celebrávamos 40 anos da ida do curso de economia para o campus da universidade. Então, eram 40 anos do campus, esse que a gente chama de campus de Goiabeira, assim, 40 anos. Então, tinha um número aí no entorno do 10, depois descobriram 10 anos de mestrado, 10 anos, tem algumas, da época tinha uma diretora do PCJR, que tinha uma ideia marqueteira muito fértil, aí ela descobriu um monte de coisa, até campeonato de futebol ela fez em torno do tema. Agora, o que me parece importante é exatamente a gente mostrar, de uma certa forma, como é que a produção acadêmica ocorre. Não é? Ela não surge do nada. O seminário, mais ou menos 40 anos, era um convite a uma discussão. E aí eu acho que tem uma discussão muito interessante, porque lá nós tivemos, e foi de uma certa forma, desse seminário que sai uma vertente do livro que me parece importante, que é a vertente a respeito de consensos. Lá, Antônio Carlos Medeiros apresentou dizendo que o Cristiano Dias Lopes Filho havia construído um consenso a partir de necessidades. O Espírito Santo não tinha outra alternativa. O café, que já havia sido denunciado por Jônio Santos Neves, dizendo que não tem como sustentar a economia capixaba, mas ali já não era, porque já não tinha mais café. Né? Feita a erradicação, aí não tem como fugir.
Então, o que o Cristiano faz é constrói um consenso de necessidade, absoluta necessidade. Todo mundo teve que embarcar na do Cristiano. Então, eu acho um pilar importante do livro é exatamente resgatar essa questão do consenso. Tá? E aí eu acho que é uma discussão que, de repente, a gente pode deixar um pouco mais para frente, que é, na minha opinião, um grande equívoco do livro, é um dos equívocos, mas vamos deixar primeiro, vamos celebrar o livro para depois a gente começar a apontar para equívocos fundamentais daquilo que está no livro. Tá? Então, mas eu agradeço muito estar aqui com vocês, porque, apesar do livro ser inspirado no seminário, ele faz um trabalho muito importante e eu quero registrar meu profundo agradecimento a esses dois colegas que estão aqui, porque foram pegos alguns temas, alguns vazios na história, alguns vazios do relato da história e da análise da história econômica do Estado, eram vazios. A gente olhava lá, tinha Margarido Torres, já tinha não sei o quê, mas tinha alguns vazios e nós, acho que fizemos um trabalho bastante importante para preencher esses vazios. Dentre os quais, se vocês me permitem destacar, nós fomos os primeiros que separamos a industrialização retardatária brasileira, capixaba, em dois períodos. Tinha uma confusão conceitual, talvez por conta de serem os dois governadores indicados, como se Cristiano e Arthur fossem uma coisa só. E fomos nós que botamos o dedo lá. Opa, para com isso. Não existe essa história. Existe uma industrialização retardatária sob o concepção de Cristiano, que era majoritariamente pequena e média empresa, era majoritariamente de agregação de valor a matérias-primas já existentes, né? Daquela do Arthur, que é a segunda muleta, é o grande projeto, é a grande locomotiva, uma segunda, uma terceira, uma quarta locomotiva, né? E enquanto que o Cristiano conseguiu construir um consenso pela necessidade, o Arthur não conseguiu construir um consenso de oportunidades. Só construiu o consenso de oportunidades com os colegas tecnocratas dele no plano federal. Né? Fosse o Marcos Viana no BNDES, fosse o Hernani Galvez no Banco Central, fosse o Sacinelli na Siderbras, fosse o pessoal da Vale, mas ele conseguiu construir esse consenso de possibilidades com colegas tecnocratas. Internamente, ele não conseguiu mesmo, mas já falei muito para esse início, mas é um prazer muito grande estar aqui com você. Bom, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao professor Arlindo, ao professor Edilson por essa iniciativa, por essa grata surpresa, inclusive, de resgatarmos, relembrarmos, né, aquele período que, para mim, pessoalmente falando, foi muito enriquecedor do ponto de vista do aprendizado, que foi a escritura desse livro, né? Na minha formação foi absolutamente marcante, primeiro pela convivência, né, junto ao grupo de pesquisa e inovação capixaba, o GPDEC, que à época era coordenado pelo professor Arlindo, e também depois pelo professor Edilson, e a própria escritura do livro, a pesquisa e a escritura do livro, foi muito marcante no meu processo de formação. Isso por várias razões. Eu destacaria, primeiro, a própria incursão numa leitura um pouco mais aguçada e mais, eu diria, pujante na própria história econômica do Espírito Santo, né? Como o professor Arlindo, você sabe, eu sou um historiador, digamos, do político e do social, né? O professor Arlindo, inclusive, teve a oportunidade de participar da minha banca de mestrado, né? Em que eu analisei o Partido dos Trabalhadores em trajetória, considerando a sua trajetória político-eleitoral. Depois o Edilson foi na minha defesa de tese, em que eu discuti a Arena e MDB no Espírito Santo, né? Mas esse livro me deu uma oportunidade ímpar de mergulhar um pouco mais na história econômica do Espírito Santo, né?
E aí foram muitos os aprendizados, mas eu destacaria justamente isso que o professor Arlindo já mais ou menos colocou, né? Que acho que o livro, ele oportunizou, né? Ou nos oportunizou e foi, digamos, nós somos agraciados, eu diria, com, eu diria, o refinamento ou amadurecimento que eu considero hoje uma chave de leitura acerca da história econômica do Espírito Santo, que é o que o professor Arlindo já colocou, aquelas duas chaves de leitura que foram, em alguma medida, tateadas pelo professor Antônio Carlos Medeiros e também pelo Lélio Rodrigues, né, que é, eu diria, a grande eminência parda dos grandes projetos de impacto, que é isso que eu considero a chave de leitura, que é a economia capixaba dando salto qualitativo, ou a partir de consenso de necessidade, ou de coalizão de possibilidades. Eu acho, Arlindo, quando as pessoas comentam acerca desse livro comigo, sempre chamam a atenção eu diria, importância e da força dessas duas chaves de leitura, né? E aí poderíamos enumerar e enquadrar determinados momentos de desenvolvimento econômico do Espírito Santo dentro dessas duas chaves, né? Então, esse aspecto eu gostaria de destacar. Ou seja, o livro, evidentemente, tem elementos que já estão superados, outros elementos que precisam ser atualizados e até repensados, evidentemente, mas eu acho que o legado mais importante que esse livro deixa é justamente o refinamento e o amadurecimento dessas duas chaves de leitura, né? Que, a meu ver, e aí eu já faço um comentário para além do livro, né, podem, de certo modo, ser muito bem complementadas com uma leitura que eu fiz a posteriori. Na verdade, foi uma tese de doutorado que eu tive a oportunidade de participar de uma banca, do professor Rafael Cerqueira do Nascimento. Depois ele veio a publicar o livro e eu tive também o prazer de prefaciá-lo, né? Em que ele discute o processo de construção do que ele chama de narrativa histórica da superação do atraso. Ou seja, aquela ideia de que o Espírito Santo é o patinho feio da federação, está encravado nas três grandes potências da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, que sempre é injustiçado. Esse tipo de visão, que ao fim e ao cabo se converte como uma identidade, um traço cultural das elites capixabas, ele chama isso de narrativa histórica da superação do atraso. Ou seja, esse comportamento, esse pensamento, converteu-se em uma narrativa histórica, que, ao mesmo tempo, cristalizou esse pensamento e o retroalimentou ao longo do tempo. Redundou nesse livro, né? Que é um livro que eu recomendo, inclusive, a leitura, que é a narrativa histórica da superação do atraso, um desafio historiográfico do Espírito Santo. Segundo o Rafael Cerqueira, e aí sintetizando aqui a ideia do livro, ao longo da história do Espírito Santo, esse comportamento e esse pensamento que já estava mais ou menos encrustado na nossa identidade político-econômica, sobretudo dos nossos segmentos de elite, né, de elite dominante, foi convertido numa narrativa histórica e memorialista a partir dos trabalhos de Maria Estela Novaes, Neida Lúcia, do próprio Teixeira, que está no âmbito de uma história memorialística, né? E esta memorialística de entender o Espírito Santo sempre como retardatário e um Estado que tem a necessidade quase que crônica de superar a sua condição de atraso, foi convertida para a academia por meio dos trabalhos do Gabriel Bittencourt. E essas releituras, a releitura do Espírito Santo, está sendo refeita agora. Eu acho que esse livro, Elementos da Economia Capixaba, é um grande elemento, é um instrumento que contribui para ultrapassarmos essa visão. A exemplo de outros trabalhos, como do professor Luiz Cláudio, da professora Enaile Flausina, que, por exemplo, já desmistificaram essa ideia de que o Espírito Santo foi uma capitania que, por exemplo, fracassou. Os trabalhos, por exemplo, da Enaile, que trabalha com redes comerciais, ela demonstra, né, empiricamente, que o Espírito Santo sempre teve uma atividade mercantil, inclusive de interlocução com as capitanias vizinhas, São Paulo, Minas Gerais, mas sobretudo Rio de Janeiro, que funcionou durante todo o período colonial, não obstante as barreiras criadas pelo combate ao contrabando do ouro no período da mineração, ou mesmo a posteriori. Ou seja, o Espírito Santo era um fornecedor de víveres, de secos e molhados, de uma série de outros produtos, inclusive para a região mineradora, né, da produção do minério. E para encerrar essa minha primeira colocação, e durante o Império, nós sabemos que o Espírito Santo já se tornou um dos grandes produtores de café, já no período, a partir do meados do século XIX, o que recoloca, portanto, o Espírito Santo
nesse processo de suposto atraso crônico, né? E o Rafael Cerqueira demonstra que as elites atuais, né, as elites contemporâneas, e ele faz um estudo, sobretudo a partir do governo Paulo Artung, que é um que acende dentro daquela ideia de consenso de necessidade, ele também, por meio da sua narrativa, ele procura retroalimentar essa ideia de atraso crônico, de um Estado que precisa sempre superar a sua condição de atraso, e ele, Paulo Artung, se coloca como, digamos, o último dos moicanos, dessa geração de pensadores e elaboradores desenvolvimentistas que procuram ultrapassar esse atraso crônico. Eu acho que o nosso livro ele tem esse viés de contribuir para recolocar o debate do lugar do Espírito Santo nesse cenário desenvolvimentista nacional. Né? Em linhas gerais, é isso para começarmos aqui. Então, sobre essa questão da pesquisa em si, né, e da construção do livro, e da linha mestra, e da metodologia, e da chave de leitura que ele traz, isso para mim também, à época, foi uma experiência extraordinária. Eu me lembro como que se dava, inclusive, o processo que a gente produzia, a gente conversava primeiro, o que vai ser o capítulo, o que vai ser isso, o que nós vamos fazer. Aí a gente ia para a leitura, ia para a busca de leitura, ia para a produção de texto, aí depois sentávamos os três, né? Aí Arlindo indicava, olha, ajusta isso, a gente mostra isso. A gente voltava, pesquisava, lia e trazia outras versões, e aí era um processo de amadurecimento, né? Então, o livro, ele, apesar de todas essas coisas, até por causa da dinâmica temporal que vai mudando e aprofundando a leitura, mas o livro ele foi um processo de amadurecimento, de debate em cada um dos capítulos. E uma coisa extraordinária para mim, enquanto experiência como pesquisador, é o fato de a gente ter, a gente sabe que existe essa interpretação do Espírito Santo, da economia historiográfica e econômica do Espírito Santo, né? A gente sabe que tem essa leitura, a gente sabe que tem essa leitura, né? Então, a gente já tinha, na verdade, a gente eu tinha me formado numa leitura econômica da história econômica do Espírito Santo, fundamentada em São Paulo, né? É muito isso. É uma interpretação paulista do desenvolvimento do Espírito Santo. E aí, quando se propôs a fazer o livro, quando a gente chamou a gente para conversar, caramba, não tem isso, né? Então, assim, vamos sair, a gente acabou saindo dessa zona e vamos construir uma outra linha, né? Então, essa linha que a gente... É muito interessante de que essa linha interpretativa e metodológica construída no livro, ela é única. Ela não é uma reprodução de outras linhas de interpretação, né? E isso é foi um processo extraordinário, porque a cada elemento que a gente lia, o crescimento da cafeicultura e a queda da cafeicultura, a gente tem uma outra visão, assume uma outra visão, adiciona outros elementos àquela historiografia tradicional, né? Vamos colocar assim. Então, não só essa chave de leitura dos consensos de necessidades e da coalizão de possibilidade, mas a ligação entre a economia e a política. Como que a economia e a política estão andando junto nesses processos, né? E aí, inclusive com dissensos políticos. A Arlindo deixou muito claro, a gente trabalhou essa questão de que a industrialização foram duas diferentes, mas mais do que isso, né? Elas foram conflituosas na sua concepção política. Né? Então, esse elemento da linha interpretativa e da chave do livro é extraordinário. Que bom que você trouxe a história aí da narrativa.
nós não demos a ênfase necessária, mas eu acho que tem duas narrativas que, de uma certa forma, ilustram muito isso que você coloca baseado nessa tese que virou um livro. Tem um discurso muito forte no cristiano, que era o Espírito Santo é o Nordeste sem Sudene. E foi uma das maneiras que teve de trazer incentivos fiscais específicos para o Espírito Santo. E aí é um confronto do exprimido Espírito Santo com o poderoso politicamente Nordeste. Mas tem uma outra coisa que eu espero que alguém explore isso aqui para frente, que é um enfrentamento que o Espírito Santo faz de São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. Que seja o argumento, a lógica do fundar. Tem gente que está ouvindo a gente nem sabe o que é fundar. Mas olha lá que lá no livro a gente coloca, esclarece bem o que é fundar. Ou então olha no Google, é um sistema muito criativo, extraordinariamente criativo. Mas a lógica dele, a lógica do ponto de vista econômico não é justo que o Espírito Santo gere, os corpos gerem divisas via ação, e que a economia capixaba não se beneficie com um mínimo de importação. Essa é a lógica. Esse é o argumento. Diga-se de passagem, de um economista que não foi, que é o Pedro Silveira. Tá? Todo mundo, normalmente, muita gente fala aí que é o Graciano, que... Não, o Graciano ouviu do Pedro Silveira, uma viagem, os dois lá numa... E pegou com brilhantismo. E aí o brilhantismo do Graciano para negociar, e foi lá e convenceu o Cristiano que essa coisa. E houve um enfrentamento. Não foi um enfrentamento de um dia, nem de 2 anos, foi um enfrentamento ao longo do Fundap. Ao longo de todo o Fundap, esse ficou. Então, acho importante, né, que, de repente, aí resolva aprofundar um pouco essa questão da narrativa e de como que ele foi quebrado, não necessariamente de forma objetiva, mas é uma quebra subjetiva. Então, é um pouquinho, não faz parte faz parte de um discurso, uma retórica de parlamento, né? E aí, nisso aí, o Cristiano está ultra criativo, porque ele não só enfrentou todo o Nordeste com esse discurso e ganhou o DL 880 por conta disso, como ele enfrentou São Paulo, mas ele também enfrentou a Vale. Vocês se lembram que a Vale só deixa aqui o apito do trem, né? E ele era otimista, e agora deixou um monte de lama, está deixando um monte de lama para nós, além dessa poluição desgraçada que tem aqui. Claro, está deixando a lama também. Mas, de qualquer maneira, eu acho, principalmente você, que está lá na história, e o Edilson também, começar a provocar a nossa meninada, né, para ir para o economicismo, para além dessa história tradicional. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que é resultado do seminário, e nós não colocamos a mão diretamente, mas que eu acho que é interessante, porque, no fundo, quando você pega os capítulos do José Carlos Cosme, você pega o capítulo do Arthur Olímpio e da Jamile, e pega o capítulo do Álvaro Abreu, o que está posto aqui, sim, existem possibilidades. Outras que não essa desse tipo de industrialização que vocês descreveram lá atrás. Né? Isso já estava no seminário, eles foram convidados para o seminário, para ser provocativo de novas possibilidades. Né? E apenas uma nota de rodapé aqui, o Álvaro colocou um título provocativo, que retardatário é a mãe. Isso, inclusive, gerou um problema seríssimo, porque a mãe dele, Dona Gracinha, era muito orgulhosa de todos os filhos.
né? E estava pronta para ir ao lançamento do livro, aquela ferida que a gente teve, né? E aí, na hora que ele foi, ligou, mãe, tu posso... Eu não vou a isso. Como, mas você não vai? Como é que você acha que eu vou no lançamento? Você fala que retardatária é a mãe do Arlindo, logo a Dalvinha, que eu tanto gostava dela, eu gosto dela. Tem um pouquinho dos bastidores aí que eu gostei. Mas eu gostaria de destacar isso, porque ali já tem uma provocação. Ou seja, esses 3 capítulos, nos quais nós 3 não trabalhamos diretamente, nós só tiramos lá, incentivamos, né? O Zé Carlos, incentivamos tu e a Jamile, que à época eram nossos alunos, né? Graduação. Então, fizeram 2 monografias de café e sobre todo o avanço tecnológico da nossa Incapé, né? Ou seja, pegam o cósmico, a história da clonagem do Conilon, mas vão além, né? Vão lá nas coisas mais maior valor agregado, aquela coisa. E o Álvaro, que chama atenção com aqueles centros de desenvolvimento tecnológico, CEDMEC, ou seja, eles já mostram, existem frestas, existem possibilidades. Sim, a socialização capixaba, que é retardatária, pode ser contemporâneo da economia do conhecimento. Né? E é uma ponte importante, que talvez, eu acho que a gente não fez essa ponte na introdução, eu não fiz essa ponte na introdução, mas agora, recorrendo, olhando o livro, né, agora com outro olhar meio celebrativo, né? Uma cria de 10 anos, e fica, poxa vida, né? Como é que foi a concepção? Foi numa noite de lua cheia? Como é que foi a gestação, né? Como é que foram os primeiros passos? Mas eu acho que ele é um passo importante, essa é uma etapa, para a resposta da parte 3, né? E agora, José, para onde? Então,